A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor para você também que é professor de Escola Dominical. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus e nós vamos começar aqui ministrar a Palavra de Deus nesse terceiro trimestre da Betel Dominical. Betel Dominical, a lição de adultos da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, né? E também aqui em São Paulo nós chamamos também Ministério do Braz. Então estamos aqui mais uma vez, dando início, né, uma série de estudos da Palavra de Deus, da Escola Dominical, nessas 13 lições da Escola Dominical, nós estaremos aqui gravando, não só nesse terceiro trimestre da Betel Dominical de adultos, mas também estaremos ministrando também a Palavra de Deus da Betel Dominical, Conectar Mais Jovens, aqui da Escola Dominical, Ministério Madureira, Ministério do Braz. Então nós temos aqui também a outra revista dos jovens. E amanhã, estou gravando aqui no sábado, né? Hoje é sábado. E amanhã estaremos gravando essa revista, essa aula da Conectar Mais Jovens, da Assembleia de Deus, Ministério do Braz ou Madureira. Então nós vamos ver aqui na primeira lição, né? Na primeira lição aqui do nosso estudo, dando início aqui ao terceiro trimestre de estudos da Escola Dominical, nós temos aqui a primeira lição, a relevância da Palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Nós temos aqui o texto áureo que diz, texto áureo nosso está lá em Apocalipse no capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verdade aplicada ou verdade prática. A palavra de Deus é o alicerce da igreja, ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Então aqui nós temos aqui no primeiro tópico, com o título da nossa lição, da lição 1, a relevância da Palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Aqui no primeiro tópico nós temos o aprendizado nos torna sábios para a salvação. No segundo ponto nós temos o aprendizado nos torna sábios para a vida. No terceiro ponto nós temos o aprendizado nos faz discernir o falso ensino. No segundo tópico, nós temos a importância de priorizar a palavra, a importância da palavra no Antigo Testamento, a importância da palavra no Novo Testamento. E no terceiro ponto, nós temos a palavra nutre a vida espiritual. Aqui, caminhando para o final, nós temos no terceiro tópico o resultado da aplicação da palavra. Fortalece a vida cristã, produz santificação. No terceiro ponto, nós temos agrada a Deus. Então, seja bem-vindo ao nosso canal, Escola Bíblica Dominical. Fique aqui conosco até o final, porque nós iremos aqui aprender muitas lições preciosas para a prática da vida cristã e também para você que é professor ensinar a sua igreja, né? Sabemos que ensinar é uma tarefa muito difícil, complicada, nós precisamos investir muito no aprendizado, né? Devemos fazer um curso de teologia, devemos estar lendo livros, né? Devemos estar construindo conhecimento bíblico nesse caso, e pedindo a Deus todo dia para que Deus possa nos capacitar, para que nós possamos ensinar a palavra de Deus. É uma sublime tarefa muito importante, né? Quem tem esse dom, essa vocação, que é o Ministério da Palavra,
então precisa haver dedicação. Então estamos aqui, e principalmente para você que é professor de escola dominical, fique conosco até o final, porque nós iremos falar muitas coisas aqui que não estão na revista, e isso vai ajudar muito você, passando esse domingo no outro. Essa lição vai ser ministrada dia 7 de julho, ou seja, daqui 8 dias, essa lição 1 do terceiro trimestre vai ser ministrada. Então aqui nós vamos falar muitas lições importantes para enriquecer a sua aula. Na primeira lição desse terceiro trimestre de 2024. Mas antes de entrar aqui nos comentários do que nós lemos aqui, no título dessa revista, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Nosso canal tem 5 meses, tem 28 pessoas inscritas, e eu quero te pedir ajuda, eu quero te pedir aí um voto de confiança, para que você possa estar se inscrevendo no nosso canal. É bom fazer isso, porque quando você se inscreve, você vai ser notificado dos vídeos que nós gravamos aqui da Escola Dominical, para que nós possamos aí crescer na presença de Deus, e estar aprendendo cada dia mais e mais. Então, eu peço para você, para se inscrever no nosso canal, para que nós possamos aí aprender juntamente a palavra de Deus. Dito isso, então vamos lá para o primeiro tópico, que diz que devemos, o aprendizado nos torna sábios para a salvação. O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra, porquanto a fé advém de ouvir. Romanos capítulo 10 e 17. O apóstolo Paulo afirmou para Timóteo, o seu filho na fé, que ele havia chegado a essa conclusão pelo conhecimento da palavra de Deus. Então aqui nesse comentário, o aprendizado nos torna sábios para a salvação, é importante fazer um comentário aqui em cima disso. É bom entender que a salvação ela é automática em nossa vida. Disse Jesus: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, ou seja, quando Ele nos aceitou, como servos, e nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador, nós recebemos a salvação automaticamente, porque a salvação é baseada nos méritos de Cristo, no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para nos libertar do pecado, nos libertar da maldição, e nos tornar, através do sacrifício dele, filhos de Deus. Filhos de Deus por adoção. A Bíblia fala que nós somos adotados pelo Espírito Santo. Então nós somos filhos de Deus através da adoção. Então todo mérito recai sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A única coisa que nós precisamos fazer é acreditar no sacrifício, num único sacrifício, num único meio de salvação que Deus disponibilizou através da sua palavra, através do sacrifício de Cristo. Agora é importante entender que a salvação é através da nossa fé, através de acreditarmos que o sacrifício de Jesus é suficiente. Não é pelas nossas obras ou pelos nossos méritos. Agora é importante dizer que a doutrina da salvação, ela inclui a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 12 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, senão ninguém virá ao Senhor. E quando nós falamos sobre santificação, estamos falando do conhecimento que o crente precisa adquirir, do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento. Mais para frente aqui nós vamos ver sobre o crescimento espiritual, que o crente, o homem quando aceita Jesus, ele é como recém-nascido. Ele precisa ter um desejo ardente de alimentar a sua vida espiritual com a palavra de Deus. Então lá nós vamos estudar sobre isso aqui, aqui no último tópico aqui, no terceiro e último tópico, que Pedro fala que desejai ardentemente o puro, o leite racional, que é a palavra de Deus, não um leite falsificado. Então nós vamos aprender que tem a ver com isso, crescimento espiritual, a maturidade, o crescimento, a pessoa tem que ser nutrida, a pessoa tem que ser alimentada.
Então nós vamos ver que quando se fala disso, está falando sobre de realmente entendermos a palavra de Deus. Nós vamos ver que precisamos, eu falei, nós somos salvos através do sacrifício de Cristo, mas nós precisamos estudar vários aspectos da salvação que Jesus efetuou, que ele executou através do sacrifício dele na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala assim que nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo, ou seja, ele deu a vida dele na cruz do Calvário. Aí, quando se fala para nós termos o conhecimento da palavra de Deus, nós devemos estudar com relação ao sacrifício de Cristo, devemos entender, porque tem vários aspectos da salvação. Por exemplo, tem a justificação, que faz parte da salvação. Essa palavra justificação precisa ser estudada na Bíblia. Tem a palavra expiação, que precisa ser estudada na Bíblia, que tem a ver com a salvação. Tem a reconciliação, que também tem a ver com a salvação. Então são várias palavras, vários aspectos da salvação, são várias palavras que devemos estudar dentro do plano da salvação. A redenção, a expiação, a justificação, a reconciliação e, por fim, a salvação. Então, todas essas palavras aí, devemos estudar para que nós possamos entender realmente, né, com relação à salvação, porque a salvação é automática. Agora, nós precisamos entender que quando Jesus nos salva, ele poderia nos salvar e nos levar para o céu. Aí entra a questão da salvação e a santificação, porque nós precisamos ficar aqui, Deus ele nos salva e nos deixa aqui no mundo, para que nós possamos continuar a obra da salvação, dar continuidade àquilo que Jesus iniciou, e nós devemos continuar a obra de Jesus aqui no mundo, que é para pregar o Evangelho. E quando se fala sobre a questão da salvação, tem a ver também com a obediência. Mais para frente nós vamos ver isso aqui mais para frente, no terceiro tópico, sobre a questão da aplicação da palavra. Aplicação, nós vamos ver que a vida cristã é uma vida prática. A vida cristã é prática, não é teoria. Não é uma vida de teoria, de conhecimento, aquela coisa toda, e não praticar a palavra, né? Então nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então vamos ver aqui, no segundo ponto, o aprendizado nos torna sábios para a vida eterna. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial, que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena. De nada vale conhecimento sem reconhecer a palavra de Deus como base de toda a ciência. É importante dizer que a formação acadêmica no nosso mundo secular é muito importante, né? Ou seja, tem cristãos que são médicos, são advogados, são psicólogos, são professores, são engenheiros. Tem várias profissões, ou seja, tem várias profissões, né, que a pessoa estuda na universidade, para ela estudar e aprender e desenvolver uma profissão na vida secular, na sua vida na sociedade. Então, o que mais é importante entender é que a palavra de Deus está acima de qualquer conhecimento humano, de qualquer conhecimento científico, Então, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela que sustenta tudo isso. Então, não vale a pena a pessoa, por mais que ela estude, ou tenha um salário de 30, 40 mil reais, ou que seja um médico ou um advogado, ter uma vida próspera, uma vida bem-sucedida na sociedade, na sua vida financeira, mas ela não se liberta do pecado, não servir a Deus, né? E não ter a palavra de Deus como fundamento da sua vida, porque a palavra de Deus, ela abençoa a nossa vida de uma forma integral, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. De uma forma integral, Deus nos liberta e nos abençoa, né, a nossa vida. Então é muito importante
É muito importante a pessoa estudar, fazer um curso superior, né? Desenvolver uma carreira da sociedade, né? Ser abençoado por Deus. Então nós vamos ver que a palavra de Deus é mais importante do que isso. Mais importante do que um curso universitário, mais importante do que o conhecimento humano, do que o conhecimento científico. Porque tudo isso faz parte da nossa vida aqui na Terra, enquanto nós vivermos. E a palavra de Deus diz que nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Não devemos se apegar ao nosso conhecimento, da nossa profissão, né? Não devemos se apegar a isso, né? Devemos dobrar o joelho e pedir para Deus nos abençoar dentro da profissão que nós escolhemos, dentro da ciência que nós escolhemos. Devemos pedir para Deus nos abençoar, para que Deus possa, para que nós possamos ali também, né, contribuir com a obra de Deus, com os dízimos e as ofertas, contribuir com as ofertas missionárias, porque tem muitos irmãos que estão fazendo missão. Então é muito importante nesse sentido. Mas a palavra de Deus é que nos liberta, nos abençoa, nos sustenta, de um modo integral nos abençoa espírito, alma e corpo. Então precisamos entender que a palavra de Deus é suprema, né? A supremacia da palavra de Deus, ela é que nos sustenta, que nos abençoa e por fim nos leva para o céu. Então vamos aqui no terceiro ponto. Ainda no primeiro tópico nós temos aqui o terceiro ponto. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Jesus disse que o erro dos saduceus, líderes em Israel, derivava do fato de não conhecer as Escrituras, ou seja, a principal qualidade de quem ensina a palavra de Deus é conhecê-la. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esse texto está lá em Mateus capítulo 22 e versículo 29. Então nós vamos ver que tinha aqueles doutores da lei, tinham os escribas, tinham os fariseus, eram homens que tinham título de doutores da lei, mas eram homens que não tinham a profundidade do conhecimento da palavra de Deus. Eram homens que não meditavam na palavra de Deus no sentido espiritual. Faltava-lhes a interpretação espiritual. Então a Bíblia, ela é espiritual. A Bíblia, ela é espiritual. Para entendermos a Bíblia, nós precisamos ser pessoas espiritualizadas. Ser espiritual para entender a Bíblia. Porque a palavra de Deus que o homem carnal, ele não compreende as coisas espirituais. E a Bíblia fala que o homem também natural, ele não compreende as coisas espirituais. Então nós precisamos ser crentes espirituais para entender o sentido da palavra de Deus. E aqueles doutores não estavam preocupados ali em entender a palavra. Estavam preocupados com o título de doutor e muitas vezes pregava e não vivia o que estava pregando. Então nós vamos ver isso. E Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não examinam a palavra de Deus e assim também desconhecendo o poder de Deus. Então, nós precisamos, nós que ensinamos, nós que somos obreiros da casa de Deus, precisamos investir no conhecimento, precisamos estudar constantemente, precisamos orar e, sobretudo, precisamos praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que está em Jesus também deve andar como ele andou. Glória a Deus por isso. Então vamos aqui para o segundo tópico. O segundo tópico é a importância da palavra no Antigo Testamento. A importância da palavra no Antigo Testamento. O sacerdote escriba Esdras era um exemplo muito importante para aprendermos o ensino da palavra no Antigo Testamento. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Está lá em Esdras capítulo 7, 10. O povo se reuniu para ler e meditar na lei do Senhor. Essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. Então nós vamos ver a importância da
palavra de Deus para o avivamento espiritual. Nesse texto aqui, Esdras capítulo 7, 10, Esdras ele colocou no coração dele buscar a Deus através da oração. Ele colocou no coração dele o desejo de ensinar, né? No seu coração para buscar a lei do Senhor. Ele colocou no coração o desejo de buscar a palavra de Deus. Ele como escriba, ele como sacerdote, ele colocou no coração dele para buscar a palavra de Deus e também para ensinar a palavra de Deus. Nós vamos ver que através dessa atitude, né, desse compromisso que ele firmou com Deus, Deus usou ele para avivar a obra dele. Ou seja, o povo de Israel estava lá 70 anos lá em cativeiro babilônico. Deus tinha prometido a Israel que eles iriam ficar 70 anos. E quando se cumpriu esse tempo, Deus ele começou a trabalhar, não só na vida de Esdras como sacerdote, mas também na vida do imperador lá de Babilônia, né? Que nessa época já foi que outro império tinha assumido lá, né? Tinha assumido o reino babilônico, ou seja, foi os persas que assumiram, os persas e os medos, né? Dois reinos lá. E nós vamos ver que Deus ele começou a trabalhar para cumprir a palavra dele que ele tinha dito pela boca do profeta Jeremias. E através do sacerdote Esdras, que era um homem, um escriba da palavra de Deus, que colocou desejo no coração dele de estudar e pregar a palavra. Ali havia uma grande necessidade, porque o povo de Israel, muitos que estavam lá nesse reinado, tinha nascido lá em Babilônia, e eles não conheciam mais o idioma, ou seja, o hebraico, que era a língua paterna do povo de Israel. Então foi-se necessário Esdras pegar o livro da lei, buscar a Deus, orar, jejuar, clamar a Deus pelo povo, pedindo sabedoria a Deus, sabedoria espiritual, né? E através Deus, através do escriba, do sacerdote Esdras, Deus ele produziu um avivamento espiritual. E nós vamos ver que ali houve conversão, nós vamos ver que houve arrependimento, né? E houve uma grande festa ali, através do arrependimento, através de lágrimas, né? De lágrimas e arrependimento verdadeiro. E Deus, através da sua palavra, produziu um dos maiores avivamentos ali, nesse texto aqui de Esdras, capítulo 7 e 10. Visto que o povo não conhecia a lei, o povo conhecia a lei, mas o povo, eles tinham a carência da lei ser interpretada para eles, visto que eles tinham nascido lá no Império Babilônico, e eles conheciam só o idioma aramaico, que não era a língua paterna. Então fez necessário o escriba Esdras, o sacerdote, pregar a palavra de Deus, ensinar para eles, e ali houve um grande avivamento espiritual através da palavra. Hoje em dia há muitas igrejas, há muitas denominações que não têm escola dominical, que não tem a prioridade muitas vezes em muitas denominações, é o louvor, não tem oração, muitas vezes, e não tem escola dominical, e eles dão prioridade aos louvores, né? Então, nesse ponto a igreja fica fraca, a igreja fica desnutrida, a igreja fica doente, né? E muitas vezes quando a pessoa vai pregar, ela traz um discurso motivacional ali, a leitura é bíblica, mas a pregação não é bíblica, né? Porque a pessoa faz ali um discurso motivacional e ali muitas vezes fica crentes anêmicos, crentes fracos, crentes desnutridos, crentes doentes espiritualmente. Então nós vamos ver que a palavra de Deus tem que ser estudada, vivida, pregada, porque só ela pode produzir um verdadeiro avivamento espiritual em nossas vidas. Vamos aqui então para o segundo ponto, a importância da palavra no Novo Testamento. Os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja dos nossos dias.
mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A atitude apostólica de priorizar o binômio, a oração e a palavra, é infalível e deve ser imitada por todas as igrejas se quiserem ter uma vida espiritual e um crescimento saudável. A igreja apostólica crescia mediante o trabalho do ministério. Está lá em Atos capítulo 2, 42. Pois perseveravam em todas as atividades que realizavam. Era uma ação contínua, sendo parte constante da vida da igreja. Vemos Paulo exortando Timóteo, seu filho na fé, para que pregasse a palavra em todo o tempo. Então nós vamos ver que em Atos capítulo 6, houve uma contenda de algumas mulheres que não eram judias, eram mulheres gregas, porque estavam sendo desprezadas, né, no partir do pão. Então os apóstolos se reuniram, discutiram um assunto e falou: não é razoável que deixamos a palavra para servir a mesa. Vamos aqui levantar 7 homens cheios do Espírito Santo para que possa tomar conta desse importante negócio. Eles oraram a Deus, separaram 7 homens cheios do Espírito Santo, homens que tinham compromisso com a palavra, homens que conheciam a Bíblia profundamente, homens que tinham um bom testemunho. E ali Pedro falou assim: nós, porém, vamos perseverar na oração e na palavra. É por isso, irmãos, que nós vamos ver que a igreja primitiva era uma igreja saudável, porque havia o ensinamento da palavra de Deus e havia constante oração na igreja e havia constante comunhão na igreja. Então, era por isso que a igreja era uma igreja poderosa, era uma igreja onde Deus se fazia presente, diferente da igreja atual de hoje em dia. A igreja hoje em dia, não que seja a coisa mais importante, né? Vendo aleijados andar na igreja, vendo pessoas ser curadas, mas nós vamos ver que hoje em dia muitos sinais de milagres não acontecem nas igrejas por causa que falta o ensinamento da palavra de Deus, por causa que falta a oração, por causa que falta a comunhão da igreja. Hoje em dia tem igrejas que são divididas, tem igrejas que têm muita vaidade, tem igrejas que têm muito mundanismo, tem igrejas que têm pessoas que pregam a palavra, mas não vivem a palavra. Então tudo isso são obstáculos em nossas vidas, né? Na igreja atual. Quando eu falo igreja, eu falo de um modo geral. A igreja, de um modo geral, do século 21. Então nós vamos ver que, não que isso seja sinais da presença de Deus. Não. O sinal da presença de Deus é o fruto do Espírito. Visto que Mateus capítulo 7 diz, né, diz que o falso profeta ele profetiza. Tem pessoas também que expulsam demônio, tem pessoas também que oram pelos enfermos, né? Tem pessoas que fazem milagre, profetiza. Então os sinais de milagres não é a identidade da igreja, não se caracteriza como a identidade da igreja. O que fica caracterizado a identidade da igreja é o testemunho do crente, é o fruto do Espírito. Mas nós precisamos também do poder de Deus, mas o poder de Deus verdadeiro, que é transmitido na vida daquele crente que tem comunhão com Deus, que tem testemunho de vida, que foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Mas nas igrejas nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo, nós não vemos milagres acontecer, né? Porque falta oração e falta a prioridade da palavra de Deus. Nós vamos ver que os apóstolos, eles deram prioridade à palavra de Deus, o ensino sistemático, o ensino das doutrinas da palavra de Deus, e também eles não deixavam de orar, mas orar em comunhão. A igreja orava em comunhão. Hoje em dia a gente vai orar na igreja,
coloca um culto de oração, tem 2, 3 pessoas. Uma igreja de 100 pessoas vai 10, 15, 12. Então, como que Deus vai operar desse jeito? Sendo que numa igreja que tem 100 pessoas, ora 10, 12. As outras pessoas não querem orar, não querem, falta comunhão, falta união. Infelizmente a verdade é essa. Então nós vamos ver que a igreja primitiva era uma igreja poderosa porque ela priorizava a oração e a palavra de Deus. E a questão lá de servir a mesa, né? Foram levantados 7 homens cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus ali, né? 7 diáconos para fazer a obra de Deus, e assim a obra de Deus ela continuou a sua caminhada. Vamos aqui então para o segundo ponto, no terceiro ponto do segundo tópico. A palavra nutre a vida espiritual. Nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreveu: desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes o crescimento. Vades crescendo. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Assim como o leite materno não possui substituto à altura, de igual modo, na vida cristã, nada pode substituir a palavra de Deus. Então nós vamos ver, irmãos, que a importância do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Eu li um livro certa vez do pastor Antônio Gilberto, que já faleceu em 2018, grande teólogo da Assembleia de Deus, que ele disse: olha, devemos crer na Bíblia para ser salvo, devemos ler a Bíblia para ser sábios e devemos praticar a Bíblia para ser santos. Interessante o que ele colocou. Devemos crer para ser salvos, devemos ler para ser sábios e devemos obedecer, ou seja, aplicar a palavra de Deus para ser santos. Então aqui, nesse comentário aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo diz que o crente, quando aceita Jesus, o homem, a mulher, o jovem, quando aceita Jesus, o Espírito Santo coloca um desejo ardente no coração dele para que ele possa alimentar a sua vida espiritual. Aqui Pedro, ele usa o alimento, né? Ele usa o leite aqui como figura de linguagem. Ele faz a comparação do leite. Ele diz que assim como uma criança, quando ela nasce, ela tem um desejo ardente para estar se alimentando do leite materno, né? Ela necessita do leite materno, então ela se alimenta daquele leite materno e não pode ser substituído. Uma criança ou recém-nascido, ele tem um desejo muito grande para se alimentar do leite da mãe. Então Pedro faz a comparação, que é a mesma coisa quando a pessoa aceita Jesus, ela precisa ter um desejo ardente no coração dela de se alimentar da palavra de Deus. Então o leite materno não pode ser substituído, porque o alimento mais importante para o recém-nascido é o leite materno, é o leite da mãe. Não pode ser substituído, porque o leite materno é o alimento completo para aquela criança. Então nós vamos ver que a palavra de Deus também é um alimento completo para a nossa vida espiritual. Não pode ser substituída. Há muitos livros de teologia que são excelentes, são livros ali que nós aprendemos muito, mas o livro de teologia não pode substituir a palavra de Deus, porque o livro teológico, o autor, o escritor daquele livro, ele pode errar. Ele pode ter uma tendência, dependendo da universidade de teologia que ele estudou, dependendo da visão que ele tem, do que ele aprendeu, ele pode ter uma interpretação totalmente errada, errônea. Mas a palavra de Deus, ela não contém erro, a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus, ela não contém erro. A palavra de Deus, ela é harmônica, ela tem harmonia. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita. Por quê? Porque Deus é o autor da sua palavra. Quando eu falo Deus,
O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. O apóstolo Pedro fala assim, olha, nenhuma profecia foi produzida pela vontade humana, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, conforme Deus lhes concedia. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é isento de erros, ela não contém erro, ela é infalível, ela é perfeita, ela é santa e nesse propósito ela é poderosa para nos sustentar como alimento, né? Como alimento ela é poderosa para nutrir a nossa vida espiritual. Então vale a pena dizer aí também, né, que eu falei quase agora, que nós mencionamos, que há muitas igrejas aí que não tem oração, tem muitas igrejas que não tem escola dominical, tem muitas denominações que não tem doutrina da palavra de Deus. Toda igreja precisa ter culto de doutrina, toda igreja precisa ter escola dominical, toda igreja precisa ter um professor capacitado, chamado por Deus, preparado, um homem que ora, um homem que estuda, um homem que está ali, um homem que seja, um homem que tenha testemunho, um homem que seja liberto, um homem que tenha testemunho dos de fora, para que possa ensinar com uma autoridade a palavra de Deus. Aí tem muitas igrejas que não tem oração, não tem escola dominical, não tem doutrina. Aí tem muitos crentes fracos, muitos crentes desnutridos, muitos crentes anêmicos e muitos crentes doentes espiritualmente. E tem muitos pregadores de internet que estão pregando por aí uma teologia da prosperidade que fala só sobre bênção material. E quando Deus usa um pregador que realmente tem compromisso com a sua palavra, ele começa a pregar, muitas pessoas, pelo fato de estar doentes, né, com tantas mensagens impregnadas na mente, na alma, que fala só sobre bênção material, quando Deus usa esse pregador para falar do que está escrito na Bíblia, muitas pessoas abaixam a cabeça e não aceitam. Muitas pessoas ficam até nervosas, porque essas pessoas foram criadas desse jeito, foram criadas ouvindo esse tipo de mensagem, esse tipo de... um discurso filosófico, um discurso motivacional que não tem fundamento bíblico. A leitura pode ser bíblica, mas a mensagem em si ela não é bíblica, porque fala só sobre bênção material. E a palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus diz assim, olha, se nós ressuscitamos com Jesus, se nós ressuscitamos com Cristo, quando Ele nos libertou do pecado, quando nos deu vida, nós precisamos buscar as coisas que são do céu e não da terra. Precisamos buscar as coisas de Deus, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a oração, o jejum, a palavra, o perdão, a comunhão com Deus, buscar as coisas do céu, a evangelização, buscar as coisas espirituais para que Deus possa abençoar, porque fazendo isso, Deus ele irá abençoar a nossa vida financeira, porque isso tem fundamento bíblico, está lá em Mateus capítulo 6, 32, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos aqui para o terceiro tópico ainda, tem mais um pouquinho para falar. Não acabou ainda, tem mais um pouquinho. Aqui no terceiro tópico, nós temos o resultado da aplicação da palavra. O resultado da aplicação da palavra, aqui no terceiro tópico. Fortalece a vida cristã. A maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Só assim o cristão poderá vencer todos os combates da vida com equilíbrio e resiliência. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, combateram naquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Rios e chuvas, ventos e tempestades são situações que podem atingir a vida cristã, e somente quem está alicerçado na palavra de Deus poderá vencer. Em Mateus 23, Jesus ele repreende duramente os fariseus, severamente os fariseus, porque eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não praticavam a palavra de Deus. E Jesus ele fez essa comparação: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou assemelhar um homem que edificou a sua casa sobre a rocha.
Veio os ventos, veio a tempestade, veio os rios, bateram contra aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E eu pergunto para você, quem é a rocha? Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Veja bem, no plano material, para você edificar a casa sobre uma rocha, exige muito trabalho, exige muita oração, muito estudo, né? No plano material, para edificar a casa sobre a rocha, né? Veja bem, para você cavar um alicerce sobre a rocha, vai dar muito trabalho. Para você cavar o alicerce, vai dar muito trabalho, porque você tem que cavar, você tem que fazer concreto, você tem que colocar muito ferro ali no alicerce daquela rocha. Você vai ter que usar ferramentas poderosas para perfurar aquela rocha. Não está falando aqui, não está falando de terra, está falando de rocha. Se falasse de solo, de terra, seria mais fácil, mas Jesus está falando de rocha. Uma casa edificada sobre a rocha. Humanamente falando, no plano material, na construção, vai gerar muito trabalho. Então, é a mesma coisa. Edificar a casa sobre a rocha exige muito trabalho, exige muita oração, exige muito estudo, exige muito sacrifício e, sobretudo, a obediência da palavra de Deus, exige fé, porque a luta vai vir a tempestade, vai vir, né? Quando a Bíblia fala aqui na figura de linguagem, aqui, quando se fala sobre tempestade, chuva, vento, está falando das lutas desse mundo que vem sobre a nossa vida espiritual para destruir, para derrubar a nossa casa, ou seja, destruir a nossa vida espiritual. Mas Jesus fala que bateu naquela casa e aquela casa continuou firme, porque estava edificada sobre a rocha, foi feita sobre a rocha. Então nós vamos ver que é imprescindível, é indispensável que nós edificamos a nossa casa espiritual, ou seja, a nossa vida espiritual, na palavra de Deus. Ou seja, ouvir a palavra, obedecer a palavra e perseverar na palavra. Os fariseus foram criticados por Jesus, foram repreendidos, porque eles conheciam, ensinavam, mas não praticavam a palavra de Deus. Eram homens hipócritas. Então nós vamos ver hoje em dia que tem muitas pessoas que estão com a vida amaldiçoadas, né? Pessoas que pregam bem, têm curso de teologia, pessoas que falam bem, mas pessoas que não vivem a palavra. Para viver a palavra tem que renunciar ao pecado, né? Renunciar ao pecado, tem que orar, tem que buscar Deus, tem que amar o próximo, tem que perdoar. É difícil fazer isso aí. E a gente só consegue de joelho, clamando a Deus, porque nós temos uma natureza pecaminosa, né? Nós temos uma tendência ao pecado, nós temos vontade de querer pecar, e tudo isso, nós só conseguimos renunciar a tudo isso de joelho, clamando a Deus, pedindo graça, se humilhando na presença de Deus, para que Deus possa nos perdoar, nos renovar, nos restaurar, né? E nós possamos continuar, porque sem oração a pessoa não consegue renunciar ao pecado. E hoje em dia são poucos os crentes que querem orar. Muitas pessoas estão preocupadas com aparência, com roupa bonita, estão preocupadas com outras coisas. Mas quando vem a luta, a prova e o sofrimento, as lutas a pessoa não suporta e a pessoa desvia. E muitas vezes a pessoa está indo para a igreja, ou seja, a pessoa está indo para o templo, mas a pessoa não tem compromisso com a palavra de Deus. Não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com a palavra de Deus. E a pessoa vai para a casa de Deus, não sente a presença de Deus, a pessoa não é renovada, porque não vive uma vida de oração e não consegue renunciar ao pecado. Então, é através da palavra de Deus, está dizendo aqui que fortalece a vida cristã. A palavra de Deus, ela fortalece, mas nós precisamos praticar, precisamos obedecer à palavra de Deus. Então, aqui no segundo ponto, no terceiro tópico do segundo ponto, produz santificação
A vontade de Deus para o seu povo é a santificação, e um dos elementos importantes para a santificação é a palavra de Deus, conforme exaltou Jesus na oração sacerdotal, ao revelar o poder santificador da mesma. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Está lá em João, Evangelho segundo João, no capítulo 17 e versículo 17. Então nós vamos ver que Jesus ele estava fazendo oração pelos discípulos, e ele falou assim: Pai, os santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos ver que tem 3 elementos na Bíblia que podem nos santificar. O sangue de Jesus, ele nos santifica, porque ele perdoa o nosso pecado. O Espírito Santo, que habita em nosso corpo, nós somos o templo do Espírito Santo, ele também nos santifica, pelo fato de habitar em nós. Terceiro, a palavra de Deus. Santificas na verdade, a tua palavra é verdade. Mas eu volto a dizer aos irmãos que a palavra ela só tem efeito quando nós cremos na palavra de Deus e quando nós obedecemos a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos santificar. Aqui chegando no final, no terceiro ponto, né? Capítulo 3, o versículo, no terceiro ponto aqui, no terceiro tópico do terceiro ponto. Agrada a Deus. A obediência é um dos importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício que não tem nenhum valor, sem obediência. Isso fica claro nas palavras do profeta Samuel, ao advertir o rei. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 15, o 22. Então nós vamos ver aqui que Saul, ele sendo rei, ele desobedeceu a Deus porque ele queria fazer o papel de sacerdote. Esse papel não era dele, o papel que cabia a Samuel, que era o sacerdote de Deus. Então nós vamos ver que Saul ele foi desobediente. A Bíblia fala que ele estava lá, ia guerrear contra os seus inimigos, e a palavra de Deus fala que ele ficou inquieto, ficou impaciente. A Bíblia fala que Samuel demorou chegar para fazer o sacrifício, e Saul, ele se precipitou e fez o papel que não era dele, né? Ele fez um trabalho que não era dele, era do sacerdote Samuel. Samuel era sacerdote de Deus. E quando Samuel viu que ele estava fazendo um sacrifício, ele falou: olha, Deus, porém o Senhor disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em se obedecer a palavra do Senhor? Então é melhor obedecê-los do que sacrificar. É melhor obedecer do que fazer um jejum sem obediência. É melhor obedecer do que fazer uma campanha e estar desobedecendo a Deus. Não adianta a pessoa fazer uma campanha na igreja se ela está em desobediência. Não adianta a pessoa fazer um jejum aí de 10, 12 horas se ela está em desobediência a Deus. Então é melhor obediência do que o sacrifício, né? É melhor obediência. Agora, Deus ele quer um sacrifício como obediência. Porque o jejum é um sacrifício, mas Deus ele quer um sacrifício com obediência. Aí Deus vai receber o sacrifício com obediência. Mas um sacrifício, um jejum, uma campanha no monte, né? Se não tiver obediência, não vai valer a pena. Eu falo isso porque tem pessoas que são amigadas, fazem campanhas, e a Bíblia fala assim que o sexo fora do casamento é pecado, e tem pessoas que fazem campanha em fornicação, ou seja, pessoa amigada, e por aí vai. Tem outras pessoas também, tem pessoas amigadas também que têm cargos na igreja e não pode ter, porque está em pecado, e por aí vai, né? Então eu dei um exemplo aqui de fornicação, pessoas que têm cargo na igreja, pessoas que faz jejum, faz alguma coisa, faz campanha, mas estão em pecado. É preciso casar, legalizar a vida, para que Deus possa abençoar, porque o sexo fora do casamento, a Bíblia chama de fornicação, e é pecado grave. Que Deus abençoe você que ficou até o final.
Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe você que ficou até o final. Já vai dar 50 minutos. E aqui é um resumo. Nós sabemos que na escola dominical, onde eu dou aula lá, em Ferraz, eu congrego lá na igreja Renovo dos Remidos, e o pastor presidente é Ronaldo Rezende, o bispo, né? Bispo Ronaldo Rezende. Nossa igreja fica ali em Ferraz de Vasconcelos. E eu quero pedir mais uma vez para você que ficou até o final aqui desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Né? No próximo vídeo, nós vamos estar estudando a lição 2 de Escola Dominical, que é a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Então aqui nós vamos aprender muito aqui também com a lição 2, né, sobre a igreja e a importância da adoração no culto, né, do culto verdadeiro. Nós vamos aprender aqui muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Então eu quero pedir para você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê um joinha aí, faz o comentário, pode fazer o comentário se você não gostou de alguma coisa que eu falei, se você, eu aceito sugestões, porque nós estamos começando agora a gravar, tá? Estou aqui sujeito aqui a observação, né? Nós aceitamos aí sugestões dos irmãos, tá? Para melhorar o canal, tá bom? Eu estudo, eu tenho um curso de teologia, mas eu quero falar para você que todo dia eu aprendo. Não sou o dono da verdade, não sou o melhor professor de escola dominical, tem pessoas melhor do que eu. Então estamos aqui sujeitos a aprender, tá? Então você pode fazer o comentário, pode falar, que nós vamos receber de bom agrado, tá bom? Então que Deus abençoe você que é professor de escola dominical, você que é aluno, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua igreja, o seu pastor, a sua família, que Deus abençoe a obra que Ele tem na sua vida. Amém? Então aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e fique com Deus. Deus abençoe a sua vida.